Olá, você está ouvindo o podcast Querida Internet, o podcast da Contente que coloca questões contemporâneas na mesa para a gente debater e imaginar cenários possíveis. Eu sou Daniela Reis, eu sou sócia fundadora da Contente, sou jornalista e escritora e estou muito feliz que vocês finalmente vão saber quem é que faz a Contente, como é que a gente faz tudo o que a gente faz. Eu sou a Luísa Vol, junto com a Dani, sou uma das fundadoras da Contente e faço a direção criativa também. E quero apresentar a vocês Ilana Pires. E aí, gente, essa é a primeira vez que eu vou estar aqui no Querida Internet. Meu nome é Ilana Pires, eu sou jornalista, cientista de dados, especialista em saúde mental e desenvolvimento humano, um estudante serial, meio low profile, meio cronicamente online. Estou na Contente desde 2020, mas essa é a primeira vez no podcast, então estou muito feliz, porque já estive aqui por trás, nos bastidores do podcast, mas essa é a primeira vez conversando, então vamos lá, fazer essa DR acontecer. Esse é nosso episódio de estreia, mas a gente decidiu, antes do primeiro episódio, fazer um outro episódio, contando um pouco para vocês como é a Contente, quem faz a Contente, como vai funcionar esse podcast. Algumas vezes as pessoas nos perguntam de onde vêm as pautas, né? De onde vêm esses desejos para abordar esses temas e da forma como vocês abordam. Então, eu quero convidar aqui as criadoras da Contente também para contar um pouco mais do um lado pessoal, assim, né? A gente tem aquela mini bio, sou jornalista, sou diretora criativa, faço isso, faço aquilo, mas quem é você, Daniela Reis? Eu sou uma pessoa cronicamente online que não tem vontade de ficar offline. Sabe aquele papo que a gente costuma ouvir bastante do tipo, eu quero sair da internet, eu não aguento mais a internet. Eu entendo e me relaciono, eu também acho difícil estar na internet que estimula um consumo exacerbado de informação e de absolutamente tudo. Mas eu sou muito apaixonada pela internet, pelas possibilidades que ela nos dá, principalmente de pensar sobre cada tema e evoluir a partir do que a gente acha que a gente já sabe. O nosso encontro se deu pela internet, né? O nosso encontro com a Ilana também. Então, não tem uma semana em que eu não veja o poder que existe em a gente se conectar de verdade. E eu acho que a gente vive um momento em que existe muita fórmula, muito você tem que fazer isso, você tem que fazer daquele jeito, você tem que fazer vídeos curtos. Tem tanta fórmula e quanto mais a gente faz a Contente, mais eu percebo que a grande fórmula é a gente olhar para dentro e entender o que é que a gente quer comunicar, como a gente quer comunicar e como é que a gente quer se mobilizar em comunidade para fazer as coisas mudarem. Então, eu acho muito impressionante ver a nossa própria trajetória, né? A gente tem um crescimento muito forte e orgânico de pessoas que estão ali para ler textão em 10 imagens de carrossel, pessoas que estão ali para contar em comentários o que é que elas acham daquilo. E aí eu acho que a gente criou um microcosmos muito grande e grandioso de pessoas que não abriram mão de estar na internet, mas que resolveram disputar esse espaço como um espaço de construção, de pensamento crítico, de conversa. Eu acho que está faltando tanto isso que eu fico pensando, beleza que eu estou cronicamente online, mas pelo menos encontrei uma turma muito massa. Eu quero só somar uma pergunta na sua descrição, que é com qual lente que você vê o mundo, a partir de qual lugar, assim, de território, de afeto? Desde que eu conheci a frase "o pessoal é político", eu entendi que a gente traz nossas vivências, nossas experiências, nossa lente para tudo que a gente faz. Então, eu sou uma mulher pernambucana, uma mulher lésbica, casada com outra mulher, com um filho. Eu sou jornalista de uma época em que se falava que o jornalismo tinha que ser isento. Eu não acho. Eu acho que o jornalismo tem que trazer as nossas vivências. Então, em tudo que eu faço, vai existir esse recorte de quem eu sou. E eu acho que isso é muito bom pra gente. Se a gente vê o mundo de uma forma plural, a gente aprende muito mais. Então, quem eu sou tá no que eu faço. E você? Eu quero chamar a Ilana Pires. Gente, vocês vão conhecer a Ilana com mais profundidade. Isso é uma alegria enorme pra gente. Então, eu quero que você comece contando quem é a Ilana Pires pra galera da Contente. Vamos lá. Ilana Pires é a pessoa que te responde, geralmente nos comentários, no direct, no e-mail, mas fora do trabalho, né? Meu nome é Ilana Pires, eu tenho 26 anos, sou
natural do Rio Grande do Norte, sou filha de uma família interracial, classe C. Fui ter acesso à internet um pouco muito depois, o que talvez tenha sido ótimo. Hoje em dia eu não vejo mais tão negativamente, a gente tem que ressignificar as coisas. Então fui meio que um imigrante digital, eu comecei a acessar internet em 2014, e para alguém da minha idade isso não é comum. Desde então eu tive um desencantamento não muito natural com redes sociais, então tive Twitter na época que eu era fã do One Direction, gostava do Tumblr, mas me parecia meio um fumódromo da internet, então eu tinha um pouco de culpa de acessar. Instagram eu sempre achei um porre, eu sou muito Gen Z, tá, gente? Então, assim, cuidado pra falar mal do Gen Z nos comentários, porque eu sou muito Gen Z. Então, assim, eu nunca dei muito match com o Instagram. Mas Então, ela é a tem Gen essa Z mais relação millennial que a gente conhece também. Ela é muito Gen Z, completamente mais... Alma antiga. Quando o assunto é trabalho, eu tenho uma alma um pouco antiga. Mas aí, enfim, tenho essa relação meio dúbia, assim, com redes sociais. Eu não tô em nenhuma produzindo. Eu tentei TikTok ano passado, mas assim, putz, deixei de mão e eu gosto muito do TikTok. Mas estou consumindo em todas. Então, assim, não sou cronicamente offline, não. Eu estou consumindo todas, só não estou produzindo, que talvez seja um anticonselho. Aqui fica o anticonselho para você. Eu acho que a maneira que eu olho o mundo é muito do lugar de onde eu venho. Eu tenho muito na cabeça aquela frase extremamente clichê que é pensar global e agir regional. Então, eu sou bairrista, regionalista, fazer o que eu sou mesmo. Então, eu tenho essa forma de ver o mundo, e eu acho que eu sou uma pessoa meio indignada, eu sempre fui. Então, eu tento organizar a minha indignação. Eu acho que a indignação é uma ótima pista, é uma ótima lente para enxergar o mundo, mas é uma lente perigosíssima quando a gente é sequestrado pelas razões erradas, então, ou pelas razões que não nos organizam. Então, o que eu tento fazer para observar o mundo, observar as pautas, observar o conteúdo, que na real é observar o mundo, é tentar organizar a minha indignação, entender de onde ela vem, por que ela aparece, quando eu consumo coisa X ou Y, e não quando eu vivo coisa X ou Y. Então, eu tento organizar a indignação, que é talvez o sentimento mais antigo que eu já identifiquei em mim, assim, desde muito cedo. Então, é isso. Eu sou low profile e indignada. Eu acho que eu tô num mix entre vocês duas, assim, nem tão online quanto Dani, nem tão offline quanto Ilana, com muitos desejos de escapar da internet o tempo inteiro. Eu sempre tô fazendo um plano pra fugir, e Daniela tá sempre falando, amiga, será? Mas eu acho que eu sempre senti muito forte, assim, os impactos desse excesso do digital, e isso sempre me mobilizou muito, assim. Isso foi, né, vindo à medida que a gente ia sentindo, a gente foi trazendo para história da Contente. E eu acho que tem uma busca muito grande, assim, por uma ampliação de visão de mundo, porque é uma responsabilidade muito grande o que a gente faz aqui na Contente, de comunicar para tanta gente. A gente, acho que nós três buscamos com o maior rigor possível, assim, conseguir contemplar experiências diferentes. A minha experiência eu nasci em Minas Gerais, eu moro em São Paulo há mais de 10 anos, eu sou filha de uma mãe solo, eu sou mãe de um menino de 4 anos, sou divorciada, faço guarda compartilhada. Eu tô contando um pouco isso, que eu acho que são pistas, assim, de onde a gente tá vendo o mundo e como, né? E como essas nossas vivências viram pauta também na Contente. E não porque a gente quer falar das nossas vidas, mas porque a gente representa também, de certa forma, grupos. Então, a partir do nosso olhar, a gente vai trazendo pautas que, de repente, reverberam em outras pessoas que têm vidas parecidas com a gente, né? Acho que é isso que dá o caldo também. A gente ficou pensando que essa conversa hoje era quase como se fosse uma reunião de pauta, assim, e o desejo desse podcast sai muito das nossas reuniões de pautas, que duram horas e tem sangue, suor e lágrimas envolvidas, e
e uma vontade muito grande, assim, que a gente compartilha de puxar certas conversas. Mas tem um jeito específico que a gente faz isso, e esse podcast vai, em sua estrutura, assim, girar em torno dessa forma da Contente de contar, de puxar essas histórias. E aí, a primeira coisa, assim, quando a gente fala de contar histórias na Contente, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o elefante na sala. O que é olhar para o elefante na sala, Dani? Se a gente for pensar nesse meta-episódio, é exatamente pensar na nossa relação com a internet. Eu acho que nós três temos relações diferentes e esse é um tema que nos mobiliza muito, porque a gente percebe essa fadiga, né? É muito difícil você ter essa suposta obrigação de ter que estar online. E aí a gente facilmente vai para o lugar do cansaço, do meu Deus, agora eu tenho que trabalhar e tenho que ser um criador de conteúdo e tudo mais. E assim, como é que a gente fica com a questão e a gente traz ela para a mesa e diz assim, o que é que você ganha estando? O que é que você perde? E como é que a gente pode imaginar um mundo em que a internet seja muito mais parecida com o que ela era na premissa, essa janela para o mundo, esse lugar de conexão, e não essa distopia que a gente vive já no presente, né? Então, só para dar um exemplo de como é colocar o elefante na sala, e a gente pode fazer isso com vários temas. Mais um exemplo, como é que a gente está falando com os meninos e com os homens? A gente sabe que existe uma machosfera, a gente sabe que conteúdo misógino, ele tem muita reverberação na internet. Por que isso acontece? Como é que a gente faz para trazer essa conversa não só para a internet, como para a sala de aula, como para a mesa de jantar de família? E como é que a gente pode imaginar uma internet em que essa misoginia não seja o prato desse jantar? Né? Então, eu acho que trazer o elefante é muito tocar nos incômodos, é conseguir capturar no espírito do tempo o que é que está fazendo a gente se mobilizar a partir de emoções muito fortes. Eu penso que quando a gente fala de nomear esse elefante que está na sala, é quase um alívio de quando a gente descansa de ser uma persona. Todo mundo sente que a atmosfera muda quando alguém fala uma coisa que é uma verdade. Quando alguém traz um incômodo na mesa que é real. É quase que dá uma percepção. Silêncio, tem alguém falando. Tem alguém falando uma coisa de verdade. Alguma coisa que importa pra gente juntos, assim. Então, eu diria que nós somos caçadoras, assim, desses insights, dessas bolas que estão quicando, das coisas que trabalhadores, pessoas que se relacionam, mulheres, homens, crianças, adolescentes, assim, o que está gritante na vida delas, mas que não foi nomeado. Eu gosto muito daquela frase que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. E às vezes a gente, vai descendo o incômodo aqui, o incômodo ali, só para continuar fluindo, porque afinal ninguém pode quebrar, ninguém pode parar. E tanto na Contente quanto aqui nesse podcast, a gente quer abrir um espaço para começar de um lugar que pesa e que tá tudo bem. Da gente poder falar assim, isso aqui não tá bom, isso aqui na verdade tá muito horrível. Vamos falar um pouco? E como é que a gente faz isso, né? Eu acho que Ilana pode contar um pouco desse segundo momento. Depois de colocar o elefante na sala, o que é que a gente faz a partir disso? Eu acho que tem duas coisas sobre esse incômodo, né? Ouvindo vocês falarem sobre esse elefante na sala. Às vezes ele é um elefante, às vezes ele é um tamanduá-bandeira. Às vezes a gente tem que dar perspectiva para os problemas. E eu acho que na Contente, além de a gente falar muito sobre problemas que são pessoais, mas são estruturais, mas estão muito na pessoalidade dos nossos dias, a gente dá perspectiva para as coisas. Então, às vezes é um tamanduá-bandeira, às vezes é um navio, às vezes é um elefante. As coisas têm tamanhos e os problemas têm tamanhos dentro do que a gente vive. E é muito doido, porque as redes sociais, nas suas promessas, né, falharam bastante. Assim, eu vou ser sempre essa voz chata, mas assim, falharam bastante na promessa de que a gente ia
olhar para os outros e íamos nos reconhecer e íamos trocar. O que acontece é que a gente está o tempo inteiro olhando tanto para dentro de nós mesmos que a gente acha que um problema que é absolutamente compartilhável com 90% da população brasileira, dadas as devidas proporções, é um problema só nosso. Então, com muita frequência a gente lê e a gente recebe das pessoas que nos seguem a seguinte frase, que é: meu Deus, eu achei que só eu passava por isso. E o problema é tipo mobilidade urbana. Então, assim, isso não é culpa de quem nos segue, obviamente, porque às vezes eu tô pensando, eu tô escrevendo e eu penso, caramba, só eu me importo com isso, a Bastianque, todo mundo tá se importando. Mas tem uma coisa das redes sociais que é deixar a gente presa nessas câmaras de eco. Então, tudo parece... Gaza é sobre você, no final das contas, é sobre como você se sente, é sobre como que você reage, é sobre se você vai marcar como, se você não está interessado nesse tipo de conteúdo porque é muito violento, ou se você vai estar interessado. Todas as discussões são uma discussão sua. E o que a gente faz todas as discussões são discussões nossas. Então eu acho que essa é a principal virada dessa conversa. E porque essa conversa dá certo, independentemente do formato, né? Porque, sei lá, as pessoas ficam também muito, eu sinto, né? Muito apegadas de um formato tipo, putz, mas é um texto enorme, eu vou jogar no GPT, hoje não tenho paciência para ler, não sei o quê. E não é menos sobre o formato. Porque se isso fosse um vídeo de 2 minutos, você também ia assistir. Porque é sobre a sua vida e é sobre a vida comum. A gente perdeu, talvez, a dimensão de problemas comuns, de vida comum, de dilemas comuns. E eu acho que o grande insight, minha canetada aqui de Paulo Cuenca seria: a gente fala de problemas que são problemas de todos nós. No fim, às vezes você está no polo passivo do problema, às vezes você está no polo ativo do problema, às vezes você não está tão inserido no problema, mas é um problema de todo mundo. Então, a gente dá a dimensão desse incômodo e a gente te localiza nesse incômodo. Eu acho que essa é a principal coisa, porque recupera a esfera do diálogo. Porque a gente começou a entender redes sociais como produzir ruído é dialogar. Não é. Tipo, várias vezes quando eu era uma usuária crônica de Twitter, porque eu fui muito... Elon Musk, pra quem não fala que ele não faz nada bom, ele me fez uma coisa muito boa, ele me tirou do Twitter. Então, assim, vamos dar esse louro pra ele, que ele merece. Depois que ele entrou lá, eu nunca mais pisei, foi ótimo pra minha vida. Nossa, eu também saí, nunca mais senti falta. Gente, vocês duas moravam lá. Exato. A gente morava lá, tem que dar a César o que é de César. Ele foi incrível, ele foi um pai para mim, para a Daniela, entendeu? Mas tem essa... Gente, o podcast Tá Contente, ele começa agradecendo ao Elon Musk, é isso, o primeiro agradecimento. Olha, imagina se fazem esse corte. Só esse corte. Não façam esse corte. O título é tipo, obrigada, Elon Musk, por ser um bosta. Mas enfim, eu tinha essa mania de falar, nossa, hoje eu discuti, eu não discuti, eu produzi ruído. Eu produzi ruído com pessoa com avatar de Naruto. E eu achando que isso foi uma conversa. Entendeu? E eu aqui com avatar de Beyoncé, sei lá, gente. A gente é muito maluquinho mesmo, né? Então eu acho que é isso. A gente recuperou essa tecnologia antiguíssima, que é o diálogo. E isso é muito gostoso de se fazer. E por isso que o podcast vai ser ainda mais gostoso. A gente organiza sensações e pensamento e a gente convida para o diálogo. Essa é a grande virada da Contente, além do fato de que a gente puxa para o nosso território. A gente está muito acostumado a ver na internet tradução de tendência gringa, dizendo assim... Nossa, a quarta é a nova sexta. Conheço as empresas em que as pessoas estão sextando na quarta. Aí eu te pergunto, você conhece alguém sextando na quarta? Eu mal conheço alguém sextando na sexta. Então, na sexta, ninguém. Né? Tem um lugar que a internet produz esse ruído e a gente importa muita tendência, importa muita história que é feita lá fora. E a Contente é Brasil, assim, no Brasil do vira-lata caramelo, sabe? Nesse lugar de um orgulho do que a gente tem de inteligência aqui e de como a gente é um laboratório vivo de milhões de pessoas que são cronicamente online, que passam, né, o segundo país que mais passa tempo online. A gente tem uma média de 9 horas por dia na internet. Então, isso quer dizer alguma coisa também, uma vontade muito grande de se conectar. Não só
pra ver desgraça e meme, mas a gente quer conversar, a gente tá disposto, a gente trata as nossas experiências e a gente coloca ali, a gente comenta e a gente se junta e a gente se mobiliza. Então, assim, a Contente consegue enxergar esse Brasil e produzir a partir dos dados que o Brasil fala. E eu acho que isso é de um valor gigante. Não é à toa que a gente cresce cresce em números, né? Cresce em engajamento e cresce nessa percepção muito forte das pessoas falando: caramba, vocês conseguiram traduzir uma coisa que eu tô sentindo, mas que eu não tinha me dado conta ainda. Vocês conseguiram organizar de uma forma que eu não só me identifico, como eu chamo mais gente pra conversa e digo assim: é isso aqui. Então, acho que Acho não, que eu tenho que tirar o acho da boca. Eu vejo a gente como esse lugar em que a gente produz um pensamento crítico com um monte de gente sedenta por se entender e dialogar. Eu acho que tem também, compartilhando um pouco do processo, porque a Contente, para quem não sabe, tem seus quase 15 anos de história, né? E claro que a gente não chegou aqui assim do nada. E aí vou já até trazer uma dica de conteúdo aqui, né? Tem uma leitura que foi o livro Factfulness, que marcou muito, né? Acho que a nós três, assim, que foi quando a gente... o subtítulo desse livro é A Arte de Ter Opiniões Conectadas com Dados. Algo assim. E foi quando a gente começou a conectar exatamente as questões aos dados e ao território. Acho que foi uma grande virada, assim, na Contente. E a gente trouxe novas perguntas para o nosso território, como, por exemplo, esse problema existe fora da internet? Né? Se você desligar o Twitter, você continua se mobilizando em torno disso? Exatamente. A quantas pessoas isso toca de fato? Quem está de fora? Qual voz a gente não está ouvindo, qual tema a gente não está olhando. E quando a gente começou a fazer essa virada, né, a gente foi para um lugar muito mais político, muito mais ativista. Quem acompanha a Contente há mais tempo, e a gente sabe que são muitos de vocês, vocês sabem. Eu acredito que dá para ver, assim, essa transição que a gente foi fazendo, né? Isso também é uma educação midiática nossa, né? Assim, eu tenho certeza que a gente também já cometeu alguns desses pecados, os quais a gente fala, né? Assim, de ter uma visão que pode ser mais estreita e tudo, mas eu acho que em comum a gente está sempre buscando essa ampliação. E esse momento pós-pesar o clima, que é o momento de ancorar no presente, conectar com dados e território, é o que traz um pouco de qualidade para a vida no presente e é uma ferramenta de sair da ansiedade distópica. Porque se a gente for olhar para os elementos que compõem o nosso pensamento, quando a gente pesa o clima, né, quando a gente traz ali as nossas angústias, o que vai ser dos jovens de inteligência artificial? O que vai ser, né, das bets e do impacto delas? Essas perguntas, geralmente, as respostas são muito tristes, né? A gente olha para um lugar de que vai ser horrível, e de que o fim é iminente, e de que acabou o senso crítico. E, por um lado, assim, todos os ventos parecem apontar para lugares mais sombrios. Mas a gente não aceita isso na Contente. Eu acho que é importante a gente mostrar essa resistência que a gente tem de não chafurdar no niilismo e no cinismo, assim, tipo, tá ruim. Vamos rir com meme, mas vamos fazer também alguma outra coisa. Que aí a gente entra nessa parte final, /inicial desse ciclo do conteúdo, que é, e agora, né? E o que a gente faz com isso? E é justamente isso que dá uma diferença no que a gente faz, porque engaja muito mais reclamar
engaja muito mais fazer piada de tudo. E a gente consome isso o tempo inteiro. Quem é cronicamente online na Contente sabe que sexta-feira, 6 da noite, é dia de prensadão e a gente agradece a todo mundo que cria. Curadoria de Daniela Reis, podem agradecer. Meu maior orgulho, é assim, é o meu momento. E aí, o que acontece? Se a gente se junta para reclamar, a gente grupa. Se a gente se junta para se indignar também. E tudo isso é força de mobilização. Mas a gente fala muito pouco sobre como a gente pode criar outros futuros. É quase como se a gente estivesse tão cansado, E a gente está muito cansado porque as crises são múltiplas e a velocidade em que elas vêm é um plano, é para a gente se desmobilizar mesmo, é para a gente ficar sentado e dizer, eu não vou conseguir fazer nada, então já que eu não tenho força, eu vou ficar em casa. Então é um projeto essa desmobilização, sendo que a gente acredita que a gente tem força. Cada um ali se juntando, fazendo comunidade, entendendo que o seu papel é forte, a gente consegue pensar em possibilidades e a gente consegue imaginar. A gente vive essa crise, você fala muito disso, né, Lu? Tipo, essa crise da imaginação. Aí a gente vê os filmes sobre fim do mundo, são milhares. Os filmes sobre o mundo deu certo, quais são? Então, a gente foi entendendo que nessa metodologia Contente, nessa forma da gente criar e comunicar e existir, a gente tem que abrir espaço para o sonho, para pensar, e se der certo? Sim. E o que é que a gente quer? E como é que a gente convida outras pessoas? E foi legal você falar disso, né? Que a Contente tem 15 anos, a Contente como empresa, o perfil tá desde 2019. E eu percebo muito o quanto isso está no nosso DNA desde sempre. Nosso primeiro projeto se chamava Instamission e era um projeto de missões fotográficas. A gente nunca se contentou em fazer algo em que fosse só a gente falando, dizendo para os outros o que quer que fosse. A gente sempre convidou as pessoas para estarem junto em comunidade. E o nosso convite, inclusive nessa virada muito forte que a gente fez de 2024 para 2025, a gente precisa pensar a internet que a gente quer que exista, como a gente faz isso desde 2015, mas a gente precisa pensar também o mundo que a gente quer que exista, porque esse mundo está em disputa. E quando a gente se exime, quando a gente fala, não quero estar na internet, não quero fazer nada, vou ficar aqui no sofá sofrendo com o fim do mundo, não é uma opção pra gente. A gente acredita no poder da palavra, a gente acredita no poder da mobilização, a gente acredita na possibilidade de construção de outros mundos. E a gente reforça esse convite diariamente, dizendo assim, vem junto. Sim. E de repente, hoje a gente está em outubro de 2025, a gente tem 770 mil pessoas num perfil do Instagram que tem quase 60 milhões de visualizações por mês. São números que eu já não consigo mais aterrar. A gente, uma época, falava quantos maracanãs. É muita gente. É muita gente querendo tecer esse sonho junto. E isso me dá esperança de que a gente consegue. Sim. Eu acho que tem uma coisa também que é assim, qual é a nossa parcela de culpa no mundo que deu certo? Porque a gente adora pensar com a minha parcela de culpa no mundo que deu errado. É que eu não fiz xixi no banho, eu dei descarga demais, é que eu compro na Shein, é que eu peço iFood toda sexta-feira. Mas qual que é falando altas marcas aqui, né? Mas qual que é a nossa parcela de culpa no mundo que deu certo? Qual a nossa parcela de culpa na política brasileira que deu certo? Na política brasileira que a gente se orgulha de fazer. Eu sei que está muito longe, mas qual que é? Qual que é o legado que a gente quer deixar? A gente quer olhar como consumidores frenéticos, zumbizados dessa política que a gente odeia e só reproduzir que a gente odeia? Porque assim, eu sou a maior fã do ódio. Eu acho que ódio é uma ferramenta, indignação é uma ferramenta também. Mas é isso, o cinismo, ele é talvez a retórica mais inútil da internet. Quando a gente começa a olhar o mundo, as crises, os números, a internet, o ativismo, o seu próprio umbigo sobre uma ótica do cinismo, é só inútil. É só inútil. Então, assim, qual é a nossa parcela de culpa? Que a gente adora usar essa palavra, o Ocidente ama. Como que a gente faz para essa culpa ser um pouco positiva também? Então, eu acho que é isso. Reclamar pode ser um método. E tá tudo bem, eu adoro. Eu sou uma reclamadeira daquelas. Eu acordo e vou dormir reclamando. Aliás, vocês precisam saber que, assim, tem 2 indignadas na Contente e uma apaziguadora. Vocês vão descobrir ao longo dos episódios quem é quem. Quem serão elas?
Votem aí. Não, é nada óbvio. Então, assim, eu acho que reclamar é método, mas ele não é o método final das coisas. Então, eu acho que é isso, essa mobilização precisa partir dessa pergunta que é: qual é a sua parcela de culpa no mundo que não deu errado? Um mundo que não é lotado de elite do tigrinho, um mundo que nem todo mundo tá fazendo OnlyFans e privacy, um mundo que nem todo... Sabe, qual que é? Porque a gente tende, eu quero dizer internet, né? Mas isso se reflete muito no mundo que a gente vive, o mundo real, o mundo fora das telas. Achar que os problemas, eles são os problemas primários ali, né, sei lá, a desigualdade, o racismo, a violência de gênero, eles estão desaparecendo, porque agora o problema da vez é, sei lá o quê, entendeu? Não estão, eles estão se sobrepondo a esses outros problemas. Só que existe uma classe de problemas das quais só serve para fazer meme, e existe outra classe de problemas dos quais a gente precisa fazer alguma coisa sobre. Mudança climática, a gente precisa fazer alguma coisa sobre, é sobre a nossa sobrevivência. Violência de gênero é sobre a nossa sobrevivência, inclusive sobre a sobrevivência de homens também, que se sentem tão pouco implicados nessa conversa. Na Contente a gente vê isso. Então eu acho que o cinismo, gente, tudo bem usar uma hora ou outra em meme, eu também adoro ser cínica, adorava muito mais na época do Twitter, mas assim, em algum momento a gente vai ter que sair da quinta série, que é o cinismo como método. E olhar para as coisas como qual é a minha parcela de culpa nisso que tá dando errado e no que pode dar certo. E o que pode dar certo é muito melhor, é muito mais legal de pensar. Entendeu? Tipo, é muito mais mobilizador. Tem um pensamento, tem um livro da Naomi Klein, mais uma dica legal de leitura, que é o Não Basta Dizer Não. E a gente consegue nomear os nossos né? A gente é antirracista, a gente é antifascista, a gente é antimachista, mas a gente é a favor de quê? Quando a gente se junta, né, assim, é fácil ver nas manifestações, eu sou contra tudo que está aí. Mas deu muito ruim quando virou, né, o contra tudo que está aí, a gente chegou em lugares terríveis. Então a gente se une em torno desse lugar de abrir um pouco de tempo e espaço para essa imaginação, né, como a Ilana trouxe, assim, né, onde você se implica no que dá certo. E quando a gente traz essas perspectivas de imaginação e de futuro, eu acho muito curioso, assim, o comportamento das pessoas. Não gosto de generalizar, mas tem sempre um grupo, assim, que, por exemplo, se a gente for falar de mudança climática e de se implicar um pouco naquilo, né, a gente vai trazer o tema e aí alguém pode falar assim, mas a pessoa está vendendo almoço para pagar a janta, ela não vai poder pensar sobre isso. Então, eu acho que essa é uma estratégia anti-imaginação super comum, que eu vou pegar o exemplo mais extremo de alguém que está numa situação mais extrema para me desimplicar da questão. Chamando a pessoa do lado também. E ridicularizar. Então, assim, acho que esse é um ponto. O outro aspecto, assim, quando a gente fala de tecer diálogos com quem pensa diferente, quando a gente fala sobre compaixão, gente, aí vem alguém e pega o exemplo assim, é o Hitler, é o B, que eu não quero nem falar o nome, porque eu já falo Elon Musk, eu não quero mais. Então, assim, da gente pegar os exemplos mais extremos, das pessoas mais detestadas. Gente, não precisa ser a pessoa que você mais odeia no mundo, você ter compaixão, não. Você pode começar com aquela tua tia que caiu num fluxo de desinformação e nunca mais voltou. Entendeu? Ela tá presa numa seita. Então, da gente... eu quero muito, assim, com essa abertura que a gente vai fazer aqui, nós vamos esticar essa corda da imaginação e nós vamos ter que lidar com esse desconforto juntos, assim, de que a gente foi colocado num lugar de ridicularização quando o tema é sonho. Só que exercitar possibilidades de futuro é um exercício de criação de futuro. Não tem nada que existe que não é sonhado antes, que é imaginado antes. A nossa mente, ela é fera em imaginar distopia. Eu tenho certeza de que você consegue agora listar, assim, com
com qualidade cinematográfica, todas as formas que o mundo dá errado, mas como ele dá certo, eu acho que você poderia enfrentar alguns desafios, porque a gente puxa esses exercícios e é complexo. Então, aqui, saibam que a gente vai ter esse espaço para fazer isso junto. E falando em fazer isso junto, pra gente vai ser fundamental ter vocês que estão nos escutando, nos vendo, nessa construção. A gente quer muito saber quais são os elefantes que vocês querem colocar no meio da sala. E a gente quer ouvir vocês também. A gente vai deixar lá no nosso Instagram uma possibilidade de vocês mandarem áudio, sabe? Tipo, eu quero muito que vocês falem sobre evangélicos e Beth, trazendo um pouco do que a gente trouxe num conteúdo que era uma mão na Bíblia, outra no Tigrinho. Vocês sabem que a gente tá sem medo, né? De falar das coisas. Então, assim, o que é que vocês querem ouvir? O que é que vocês querem debater? Para que a gente faça essa timeline, né? Coloca o elefante na sala, ancora no presente e imagina o futuro. Porque essa construção coletiva é o que vai fazer a gente sair dessa espiral. Nos interessa reclamar, mas nos interessa construir. E vai ser muito mais legal fazer isso junto com você. Mas uma coisa que eu acho pra gente parar de ridicularizar sonhadores, né? Inclusive nós mesmos, que às vezes eu me pego sonhando, aí eu mesma sou a minha censora e quem rebate é a minha censora. É uma loucura de voz na cabeça, que assim, eu fico pensando, cara, seria tão legal uma renda básica universal. Aí vem uma voz e pensa, com esse congresso aí vem outro e fala, mas deixa ela sonhar. Você tem que deixar, você tem que se deixar sonhar, porque não vai dar pra gente abraçar o diabo todas as vezes, sabe? Aquela história de estar no inferno, abraça o diabo, chega, a gente abraçou o diabo demais, eu acho. A gente tem que começar a negar abraço ao diabo já, chega, abraçamos demais. E assim, a gente tem que partir do pressuposto que todas as grandes mudanças sociais, em algum momento, foram sonhos. Em algum momento pareciam delírios, em algum momento a economia não ia aguentar. Quem já ouviu essa frase 1 milhão de vezes? Então, assim, em algum momento a abolição não vai dar, gente. Para ter abolição, a economia vai quebrar, vai colapsar. A mulher votar, já pensou o desastre que vai ser? Criança não trabalhar, vai estar com 8 anos, vai estar fazendo o quê? Brincando? Então, assim, em algum momento tudo isso foi muito comum, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente passou por talvez 30, 40 anos, não no Brasil, né, mas globalmente, com um estabelecimento da democracia e dos direitos civis, e aí a gente acha que tudo isso está dado. Não tá dado. A gente sabe que não está dado. A gente passou por um governo que nos ensinou que não está dado. Então, assim, dá para sonhar, porque tudo que a gente tem hoje como dado, um dia foi sonhado. Então, vamos sonhar as próximas coisas que a gente quer que estejam dadas para as futuras gerações também. Acho que esse é um raciocínio bom para deixar de se autocensurar. Gente, esse é o finzinho da nossa primeira conversa aqui. A gente está muito feliz de estar conversando por voz com vocês. Eu preciso fazer uma confissão que talvez vai chocar as pessoas, mas assim, eu amo falar por voz. Eu sou aquela pessoa que liga ainda para as pessoas e as pessoas têm quase um ataque do coração, achando que a pior coisa aconteceu. Mas eu só quero falar com elas e eu acho que existem certas conversas que só dá para fazer por voz. E com tempo. E olhando no olho, e sentindo o tom de voz, e ouvindo, né, as pausas, e vendo onde engasga, e essas tecnologias, né, sociais, físicas, corporais, assim, a gente quer conseguir passar para vocês, né? A Contente, ela tem uma criação muito visceral, e eu acho que a partir de agora, assim, a gente vai conseguir mostrar mais e principalmente conseguir envolver mais vocês nesse processo, assim, quase que uma criação de pauta coletiva. Então, obrigada pela companhia e nos vemos no próximo episódio. Até mais, até o próximo episódio. Até mais.